Jesus e os pecadores, que somos nós, os seres humanos. Qual tem sido o relacionamento fundamental de Jesus conosco, os pecadores? A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. O Verbo no princípio estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas através do Verbo. Quem é este Verbo? O verso 14 nos responde. E o Verbo, este Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus e que fora o Criador de todas as coisas, diz o verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Quem foi este que se tornou carne, que se encarnou e habitou entre nós? Senão Jesus Cristo? Então Jesus estava no princípio com Deus, ele é Deus, é um dos membros da Santíssima Trindade, é um dos seres da divindade e foi o agente criador de todas as coisas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 30 e 31, nós encontramos o anjo Gabriel vindo conversar com Maria, anunciando-lhe que seria a mãe do Redentor e do Salvador. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ainda, nesse diálogo entre Maria e o anjo, Maria responde: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa descrição, esta narrativa que acabamos de ler, que aqui está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, faz parte do processo da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, que estava no princípio com Deus e era Deus e foi o agente criador de todas as coisas, tornou-se ser humano, foi gerado pelo Espírito numa, numa ação misteriosa, sobrenatural, milagrosa, incompreensível, que nós não temos dificuldades de compreender na sua plenitude. Apenas aceitamos a narrativa bíblica como sendo verdadeira através da fé. Por que o nosso Criador? Por que ele se tornou ser humano? Por que se humilhou, descendo a esta terra, tornando-se um de nós? Isaías capítulo 9, verso 6, a palavra de Deus diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este menino que nasceu entre nós, profetizado pelo profeta Isaías, que nada mais foi do que Deus tornando-se ser humano, era de fato Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tornando-se um de nós. O que Jesus veio fazer aqui? Qual foi seu relacionamento conosco, os pecadores? Lucas 19:10, ele diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus tornou-se ser humano para buscar, salvar, redimir a humanidade perdida pelo pecado. Lucas 5, 31 e 32, Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores
ao arrependimento. Jesus veio redimir, salvar, recuperar, curar nossas mazelas, nossas feridas. Ele veio convidar pecadores ao arrependimento, pecadores como você e como eu. Em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Jesus encarnou-se, Deus, o Criador de todas as coisas, tornou-se um de nós, com o objetivo de salvar, redimir, recuperar, restaurar a imagem de Deus perdida pelo pecado. Este Jesus que vocês, os construtores, rejeitaram, diz o apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 4, veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Ninguém será redimido, será salvo, a não ser através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, disse ele, senão por mim. Sem mim, ele disse, vocês nada podem fazer. Jesus tornou-se um de nós para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar do poder e da presença do pecado e do mal e tudo aquilo que isto significa e representa. Hebreus 7:25, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus veio salvar, redimir. Quem precisa ser salvo? Quem de alguma forma está morrendo, morrendo afogado, morrendo sob efeito de uma doença, enfim, precisa ser redimido, precisa ser salvo. Jesus veio salvar e ele pode salvar. E ele pode salvar porque ele pagou o preço do nosso resgate. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa salvação. Segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, podemos ser outra vez considerados por Deus justos. Isto é injusto, alguém pagar pela culpa de outro, mas é legalmente justo diante do universo. Jesus pagou a nossa culpa, pagou o preço do nosso resgate, pagou a nossa salvação. E todos aqueles que o aceitarem como Salvador serão por ele redimidos, restaurados e salvos completamente, como disse há pouco, do poder e da presença do pecado e do mal. João 1:29, palavras de João Batista no dia seguinte, vendo que Jesus via em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este foi o relacionamento de Jesus conosco, foi para isso que ele veio, foi para isso que ele se tornou ser humano, um de nós, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Veja que linda frase agora de 1 Pedro 2:24, pelas feridas dele, vocês foram sarados. As feridas feitas em Jesus, os golpes feitos em Jesus, a cruz oferecida a Jesus, a coroa de espinho oferecida a Jesus, as bofetadas, as cusparadas, a dor infinita, serviu de remédio para você e para mim. Nos recuperou, nos salvou e nos redimiu. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, diz Apocalipse 1, versos 5 e 6, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém.
Jesus nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, pela sua vida. O salário do pecado é a morte, e Jesus, com a morte, venceu a morte. Jesus venceu a morte no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. E aí, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está garantida para nós, porém temos que aceitá-la, temos que crer em Jesus. O crédito já está à nossa disposição. Basta crer, querer, aceitar, reconhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor, Salvador e Mestre da nossa vida. Não perca esta oportunidade. Ainda há chance, ainda temos tempo, ainda existe esperança. Um dia a porta da graça vai se fechar, mas agora ela está escancarada para todo aquele que crer em Jesus, e a promessa é: receberá a vida eterna.